Enquanto os dois primeiros episódios foram nota 5, a maior do canal, esse terceiro episódio aqui foi quase um 2, com gosto. Só os segundos finais que salvaram e deram créditos a mais para chegar a 3 fãs. Carl F. Hostetter, durante vários anos, recebeu do próprio Christopher Tolkien os papéis e escritos de J.R.R. Tolkien. A partir desse material, ele editou os periódicos linguísticos. Christopher o escolheu para editar os últimos escritos de Tolkien sobre a Terra-média. Fruto desse trabalho foi o livro recentemente lançado A Natureza da Terra-média. You know, it's one thing that a lot of people have criticized is the depiction of Galadriel as this warrior elf. Well, this turns out to be something that Amazon got right. E essa vai ser praticamente a última argumentação que eu trago aqui para o canal em relação a esse assunto, essa polêmica da Galadriel ser ou não ser guerreira. Se o cara que tem esse gabarito, esse currículo, que não só leu, que não apenas é fã, mas que estudou e traduziu conteúdos do tio Tolkien, falou que a Amazon acertou nessa quesito, quem sou eu e quem é você? Chato pra cá! Quem somos nós para dizermos que tá certo e que tá errado? Você pode não gostar, mas dizer que tá errado, você tem esse direito? Claro que tem. Todo mundo tem o direito de ser terraplanista. E para essa galera eu digo, parabéns, você tá certo, a Terra é plana mesmo. Então, parabéns. Acertou, miserável. Lindezas, bem-vindos ao Fã Comenta. Eu sou o João e vou te falar que esse terceiro episódio de Anéis de Poder, nossa, infelizmente, teve muito mais coisas que eu não gostei do que eu realmente gostei. Logo de cara aqui, eu ia dar 2 fãs para esse episódio, única e exclusivamente pelo cenário, pelo visual. O design gráfico, a fotografia, as paletas de cores, é tudo muito bonito. Infelizmente, lindeza, beleza, não é o suficiente para dar uma boa dinâmica para um seriado, para um filme. Efeitos visuais não são o suficiente para prender a nossa atenção. Quando é assim, geralmente a gente olha e fala, nossa, muito bonito, porém, deixa eu ver o que está acontecendo aqui no Zap porque tá mais interessante. Você tá falando sério? E esse foi o grande problema desse terceiro episódio, na minha opinião. A história aqui é boa, só que ela foi mal contada. A narrativa aqui eu achei bem sessão da tarde, e essa é a principal diferença em relação aos 2 primeiros episódios. Quando eu os assisti, eu senti que eu estava vendo algo épico, mais ou menos a mesma sensação de que quando eu assistia os filmes do Peter Jackson, a trilogia do Anel, no cinema. Porra, eu saía da sessão empolgado, querendo voltar. Eu senti isso nos 2 primeiros, agora nesse terceiro eu já queria dar uma acelerada na coisa. Acelera muito. E curiosamente falando, nesse terceiro episódio aqui teve uma inversão de interesses. Aquilo que eu achei mais interessante dessa vez foi justamente o arco do Arondir. Apesar de também ter tido coisa ali que eu não gostei, o arco dele foi o que me prendeu mais atenção. Principalmente por causa dos segundos finais que salvaram a nota aqui de 2 para 3, mas eu já chego lá. E antes disso, dica do tio João. Se nos 2 primeiros episódios você ficou com raiva no coração, sentiu frustração, dor de cabeça, você pode não gostar. Mas se aqueles 2 episódios te deixaram com raiva, para de assistir a série, vai ver aquilo que você gosta, volta pros livros, pros jogos, para as adaptações que te fazem feliz. Mas se você gosta de sentir frustração e raiva, cada um na sua. Foda-se. E começando principalmente pelo arco da protagonista dessa primeira temporada, porque sim, eu acredito que em cada temporada nós teremos uma protagonista. Nessa primeira é a Galadriel. E o que mais me incomodou aqui em relação ao arco dela como um todo lá na ilha de Númenor, ou Númenor, cada hora eu vejo uma pronúncia diferente, é mó doideira. Númenor. Foram não apenas os diálogos, mas a lógica deles, não sei, eu me senti perdido ali. Porque assim, a galera recebe alguém que eles não gostam, e em vez de querer mandar eles embora de vez, preferem que eles fiquem por 3, 4, 5, um mês ali. Mentira, são 3 dias, mas tô só exagerando. Mas, poxa, não faz o menor sentido. Sabe, ficou meio... Muitos diálogos ali foram meio incoerentes, do tipo assim... Ó, não quebra isso aí não, porque senão eu vou te botar de castigo, hein? Ah, você quebrou? Acho que eu não vou te pôr de castigo não, mas não fica me atentando não, porque na próxima você fica. Sabe, foi esse tipo de controvérsia que eu senti assistindo esse arco de Númenor como um todo. Aquela parte do salão ali, onde essa decisão de manter a elfa por 3 dias, nossa, foi feio, foi ruim. Errou. E eles conseguiram dar uma piorada nessa parte do salão quando o Halbrand, eu anotei o nome dele aqui porque é esquisito, deixa eu ver, Halbrand, furta a adaga e o Elendil não percebe, ninguém ali em volta percebe, mas a gente percebe mesmo antes da adaga aparecer de leve na mão dele ou até mesmo dele mostrar como um todo. É uma cena bem clichê, bem batida, todo mundo já sabe que o ladrão, sabe, todo mundo sabe o que ia acontecer. Só que pra piorar ainda mais, ele dá uma puxada na Galadriel, que foi pra tentar criar um clima de tensão e romance, uma química
é um sexy meio, não é meio appeal, não é appeal, mas uma tensão, eu acho que uma tensão dos dois ali pra rolar um clima do tipo a Bela e a Fera, uma porra dessa assim, e foi só vergonha alheia mesmo. Depois a Galadriel ali botando a adaga no bucho do Elendil e ele nem mostrando reação, sabe? Esse arco da Galadriel, o único personagem interessante foi o Elendil, tirando, é claro, essa falta de noção, de percepção dele de ter sido furtado e mostrando a adaga pra ela ali, tipo, o cara tinha que ter tido uma reação, pelo menos dizer assim, olha só, foi muito bom o jeito que o seu amigo furtou a adaga, eu levei 2 segundos pra perceber, e tipo assim, se ele dissesse pra gente que percebeu, mas ligou, foda-se, beleza. Porque o cara é capitão disso, ele tem um nome importante, e a expectativa deste fã aqui seria que ele mostrasse algum tipo de imponência. Isso é uma coisa que eu tô sentindo falta em muitos personagens. Ok, que há alguma construção, só que aqui esse cara já devia estar construído porque ele é capitão da guarda da marinha do não sei das quantas. Sargento Tenente Major Peçanha aqui. Ele já é experiente, ele já tem bagagem o suficiente pra perceber quando alguém tá roubando ele e mostrar na tua cara, na cara dele, aquilo que foi roubado. Principalmente se isso que foi roubado tá sendo utilizado pra ameaçar ele. Entenderam a falta de noção que aconteceu nesse episódio? Principalmente em relação a esse arco, então... Nhé. Só fala coisa ruim. E nesse momento, a forma como a Galadriel se comporta, e aí eu acho que não é nem questão de roteiro, mas sim de atuação. É tudo junto, roteiro, atuação e direção. Porque uma coisa é a pessoa se comportar, se portar, falar de acordo com os títulos dela. Rei disso, primeira do seu nome daquilo, quebradora de corrente de não sei das quantas, rainha de não sei que lá. Todos esses títulos carregam imponência, carregam importância, respeito. E uma coisa é você se comportar de acordo com eles. Outra coisa é você saber que o roteiro tá do seu lado e agir dessa forma. E eu odeio isso em todas as obras que isso acontece. Isso me deixa nervoso. A pessoa, ela liga o foda-se, não porque ela pode ligar, mas porque ela sabe que tem alguém protegendo. E no caso aqui seria o roteiro. Então essa forma como ela lida com o Elendil nesse exato momento, também não curti. Não gostei. Por isso que nem parecia que eu tava assistindo a continuação dos episódios anteriores. Pra mim foi bem água com açúcar mesmo, foi bem... Nhé. Que pena. Outra coisa nesse arco de Númenor que, meu Deus do céu, me deixou assim... Isso foi comigo. Pra você pode ter passado batido, mas chamar o Isildur de Isil, nossa, ficou... Ai, meu Deus. Eu senti, tipo, o tiozão no churrasco tentando fazer amizade com a galera jovem, sabe? Esse contraste de idades e de referências e tudo mais. Nossa, eu achei brega. Ah, ficou brega, eu achei ruim. Errou feio, errou rude. E o pior, não foi nem alguém mais velho dizendo, foi um dos amigos dele. Eu sei que eles tentaram deixar aí um ar de intimidade, um ar de proximidade. Beleza, Rafael, Rafa, Gabriel, Gabe, Biel, sabe? A gente coloca essas abreviações de nome. Beleza. Só que pra aquele contexto, pra aquele personagem, pra aquela situação ali, também. Foi bem nhé. E esse que é o problema. Essa série tem um orçamento, tem a trilha sonora, tem os efeitos visuais dignos de fazer a sensação de coisa épica em cada episódio. E esse episódio aqui foi bem sessão da tarde, bem morno e porra, essa frustração foi grande. Tô triste, não tô feliz. Em compensação, aquilo que foi interessante nesse arco todo, nessa localização geográfica, por assim dizer, foram os cenários, foi a construção da cidade estrela ali, a capital de Númenor, por assim dizer. Referência 372.000% em cima de Minas Tirith. Uma cidade branca, praticamente esculpida em pedra, com uma árvore no centro ali, que é impossível não lembrar da árvore branca de Gondor. E até mesmo aquele corredor da morte em que o Denethor, isso é um nome difícil, correu pegando fogo e caiu, e etc e tal, e o cara correu pra caramba, porque é longe de onde ele tava pegando fogo até onde ele caiu é longe, enfim. Então tudo isso foi muito bonito, foi legal, foi interessante de ver, foi o que prendeu os olhos na tela, porque o arco do Halbrander, já esqueci o nome dele lá já, brigando com a galera, procurando uma profissão de ferreiro...
tentou, mas não foi. Entendi a intenção, só que a execução foi ruim. E eu acho que isso aconteceu em praticamente todos os arcos desse episódio. Ideias boas, execuções ruins. Como, por exemplo, aquele take mostrando, assim, todos os cenários, todas as paisagens, me sinto no contexto da Terra-média. Aquela ilha, apesar de estar separada do continente Terra-média, ainda é Terra-média, etc e tal. Praticamente cada quadro é um wallpaper. Porém, quando eles dão um zoom e tentam mostrar, assim, uma espécie de elegância na Galadriel cavalgando, nossa, ficou feio. Durou mais do que o precisava e focou naquilo que não precisava, que foi a roupa dela. A hora que ficou focado ali no vestido azul dela em câmera lenta, eu já imaginei que ia entrar ali uma propaganda de perfume, na moral. E depois que deram um close no rosto dela, eu não sei não, viu, mas sinto que eles pegaram um perfil ali, um momento em que ela chupou um negócio azedo, ficou com uma careta ali, não favoreceu a atriz. Porque querendo ou não, ela é bonita. E eu já vi fotos comparando aí, meio que poses dessa atriz com a Cate Blanchett dela, Galadriel no Senhor dos Anéis, e pô, dá pra comprar a ideia de que ela vai se tornar aquela pessoa mais velha, passando das idades e tudo mais. Pessoas bonitas, ok, mas tomou um limão, fez careta, fudeu, não tem nem como. E aí me deu vontade de dar risada nessa cena, porque olha, sem igual. Mas nós vamos até a Sala do Saber, e ali se desenvolve um pouco mais da mitologia como um todo, mostra que o Elrond tem um irmão, pelo menos ficou implícito aqui pra série. E eu gostei muito da revelação daquele símbolo que ela viu no primeiro episódio. Eu estava vendo de uma forma abstrata, sim, a representação do olho do Sauron. Tanto que se na vertical, parece. Agora, se você colocar na horizontal, deu a entender que era um mapa e ficou muito 10. Eu curti isso. Aquela meia-lua formando uma cascata de montanhas, aquilo que seria a pupila em formato de, um formato meio que de um dragão, a pupila do olho mesmo lá, que é tipo um réptil, que não é redondo igual a nossa, é vertical, só que de uma forma abstrata e tal, só que inclinada parece que é uma montanha, e tudo me fez acreditar que nós estamos vendo aqui o preparo do terreno, a terraplanagem, por assim dizer, da construção de Mordor. Pelo que foi mostrado ali no mapa, pelo que foi mostrado no cenário onde o Arondir está, tudo me faz acreditar que ao final dessa temporada aqui, ou até mesmo no final da última temporada da série, nós teremos ali o auge de Mordor, por assim dizer. Por enquanto, estão dando aquela limpada no terreno para começar as construções. Então isso eu gostei. Pena que foi praticamente a parte final. Não teve a parte final, que teve a revelação ali que o Halbrand é um herdeiro, rei da galera dos humanos que se juntou com Morgoth. E assim, pelo nome dele, Halbrand, e pelo contexto todo ali de ter traído e ter se aliado, por um segundo eu pensei que ele pudesse dar origem até ao povo de Haradrim. Halbrand, Haradrim, e acho que é mais ou menos essa a pronúncia, aquela galera que monta os Mumakil. Porque aqui nesse universo eles gostam de colocar nomes parecidos, Boromir, Faramir, Aragorn, Arador. Muda uma letra, basicamente. Mas a ideia de nomes semelhantes representarem a mesma família, o mesmo povo, o mesmo contexto, assim, é grande. Vale lembrar também que as palavras mudam de acordo com o tempo. Vós me ser, vossa mercê, você, se, as coisas passam com o tempo. E aqui, da Segunda Era até a parte em que acontece a Guerra do Anel, pode ser que Halbrandin até Haradrim mude alguma coisinha. Viagem doida aqui minha, tentando prever o que a série vai mostrar pra gente. Isso aí que você disse é tudo burrice. E pegando o embalo dessa construção de Mordor, o arco do Arondir me deixou sim mais interessado, principalmente por conta dos orcs, em especial pelo comportamento e visual deles. É lindo. Muito bonito. Quem aqui já jogou Sombras da Guerra e Sombras de Mordor vai ver que provavelmente esse comportamento desses orcs aqui tá muito inspirado nesses jogos. O visual é idêntico, pelo menos. Tipo, lembra demais, muito mesmo. E essa dinâmica entre eles ali, tem o superior, eles meio que fazem jogos, brincadeiras, sacaneiam ali os escravos. É uma dinâmica muito diferente daquilo que a gente viu no geral nos filmes do Peter Jackson. A gente chegou a ter um vislumbre dessa sociedade deles, dessa forma em que eles se comportam um com os outros, basicamente um pouquinho ali nas duas torres. Nosso mestre está ficando impaciente. Ele quer os ratos do condado agora. Eu não recebo ordens de orcs, vermes.
E depois lá no Retorno do Rei, quando teve a rebelião dos orcs lá, quando eles tentam tirar o Mithril, eles brigam pelo Mithril do Frodo. Foram basicamente esses dois momentos. Aqui na série isso foi um pouco mais expandido, mas assim, o visual deles é o que me chamou mais atenção. Gostei de tudo isso daí. O que me incomodou foi o orc vampiro. Porra, isso daí pra mim não pegou. Eu sei que existem vários tipos de orcs. Existem goblins, existem os orcs de Moria, existem os orcs de Mordor, existem os Uruk-hai, que é um orc mais bonadão, cheio dos whey protein e tudo mais. Então existem categorias de orcs, mas esse orc pálido, vampiresco, assim, eu não me lembro de ter visto nada disso e também não gostei muito dessa ideia, porque parece que ficou uma coisa muito frágil. Os elfos ali, todos capturados, ficaram 300 anos atrás dessa galera e não perceberam a mata sendo desmatada. E um túnelzinho que, porra, de longe dá pra ver que tá errado aquele túnel ali. Então isso daí foi né. E ainda assim foi o arco que eu mais gostei. Pra ver como que esse episódio aqui caiu bastante. A hora que apareceu aquele warg, nossa, velho, parece o warg dos Looney Tunes. Nossa, muito ruim, muito ruim. Não gostei do visual. Eu vou passar um pano para a parte da violência gráfica. Se eu não me engano, a classificação indicativa aqui, o PG é 13 anos, então não pode realmente ter sangue jorrando. Mas o jeito que foi mostrado os closes, os takes, porra, o maluco arregaçou a garganta do tio ali. Era pra ter... Não precisava dar um banho, mas pelo menos um espirrado assim tinha que ter tido. Teve um pouco mais de sangue ali no orc matando, mordendo alguém, mas também parece que foi um sangue não de efeito prático, um efeito CG colocado na pós-produção. Até a violência da briga lá em Noldor da galera com o Halbrand lá também não foi muito... Essa foi a sensação desse episódio. Muita coisa de encher os olhos, mas de encher a atenção, prender a gente... Em compensação, a parte dos pés peludos, eu já achei que já tá meio cansativo esse negócio ali. Vai, no terceiro episódio de mistérios em cima do gigante. Eu achei que aqui teríamos alguma revelação. E cuidado aí vocês. Postei no último vídeo umas teorias de quem ele pode ser, e muita gente tá dizendo que é o Gandalf. E esse episódio aqui tá tentando enganar a gente. Estão tentando fazer a gente acreditar que é o primeiro contato do Gandalf com os pés peludos. Mas eu acredito que ele seja um Balrog. E pra quem não sabe, os Balrogs são magos da mesma classe do Gandalf e do Saruman, só que eles se corrompem. Resumo do resumo. E nos trailers nós já vimos que um Balrog vai aparecer, então eu acredito que no final das contas esse bicho aqui, esse gigante, vai acabar se tornando ele. Só que os pés peludos, eles conseguem manter o carisma da série, pelo menos... Assim, o mínimo do carisma eles conseguem manter. A forma como eles se protegem, se escondem, é maravilhosa. Até as carroças deles são camufladas. Isso eu achei maravilhoso. Gostei de ver um pouquinho das tradições deles, das festas deles. Porque lembrando, essa galera aí é a origem dos hobbits, são nômades. Talvez quando eles encontrarem as terras do condado, eles se estabeleçam. Lembrando, isso aí é uma era atrás. Uma era atrás, os nossos antepassados estavam batendo tinta na parede para fazer quadro. Então imagina isso dos hobbits. É essa galera. Pena que desse arco narrativo só tem isso pra falar, infelizmente. Porém, o que salvou o episódio, porque assim, se você é novo aqui, saiba que se o final do episódio me der vontade de assistir o próximo, ou seja, não me der vontade de abandonar a série, coisa que aconteceu direto com The Flash, Todo dia tem uma merda. esse é um requisito pra aumentar um pouquinho ali créditos extras na nota. Então, se não fosse a aparição do tiozinho cabeludo com aquela luva, com aquela armadura, Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. ainda mais da referência de Adar ser um nome élfico pra alguém que tá controlando os orcs e aí ser o Sauron. Pô, eu só imaginava que o Sauron seria um pouco mais alto, mas assim, ver aquela armadura e o cabeludão chegando, pô, me deu vontade de ver o próximo episódio, esperar o próximo. E por isso, 3 fãs para Anéis de Poder, episódio 3. E lindezas, essas são as minhas opiniões. Agora eu quero saber de vocês. Concordam ou discordam de tudo isso aqui que eu falei? Se sim, se não, quais as suas teorias para os próximos episódios? Deixa aqui nos comentários, bora trocar uma ideia depois? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de conteúdos, comentários e reacts feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau.